Ações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Aleluia, glória a Deus. Os que em ti se foram e os que hão de crer. Bom dia, minha gente. Glória a Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. A Ele todo louvor. Seu nome é o maior, teu nome é sobre todo. Bom dia, Cris. A paz e domínio, poderes e poderes. Teu nome, o nome de Jesus é sobre todo nome, e a Ele nós queremos render toda a honra, toda a glória. Nessa semana, todos os dias nós rendemos. Nós estamos vivendo o período da Páscoa. E também dizer que Jesus, Ele é o centro de todas as coisas, né? Ele é exaltado, santo, santo, santo é o Senhor. Para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi. Quem foi perdoado? Todos nós fomos, né? Sejam bem-vindos a todos vocês. Cante ao Cordeiro uma canção que é livre e o seu nome. Bom dia, gente. Nós estamos falando sobre o livro de Zacarias. Zacarias está nos trazendo, como todos os profetas, né? O coração de Deus. O coração de Deus, para que a gente possa conhecer como que Deus age diante de todas essas situações que a gente vê de conflito, de como que o coração de Deus é. Então, para você que é cristã, é muito importante quando a gente lê a Bíblia, a gente observar, por exemplo, os atos de Jesus. Porque a gente não tem muitas vezes uma referência pastoral, uma referência de líder, uma referência de alguém que a gente possa falar assim, poxa, existe, mas o homem e a mulher falham. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente precisa olhar o coração de Deus, como que Ele agiu diante daquela situação, como Jesus agia diante de uma situação. Isso vai mudar muita coisa na sua vida, porque aí você vai olhar para o lugar certo, né? As pessoas certas. Roseni, querida, bom dia, paz. Que bom ter vocês aqui. Então, nós vamos continuar falando sobre Zacarias. Hoje vai ser Zacarias capítulo 11. E a gente faz uma resenha aqui, né? A gente faz uma aplicação, um comentário. Vocês também podem comentar aquilo que for relevante, que vocês entenderem do que eu vou falando. Pode falar também, tá? É uma interação online. Mas podem falar. Que Deus abençoe cada uma que está chegando. Então a gente está rendendo honra e glória ao Senhor Jesus. Nós estamos vivendo um feriado, né? Esse feriado da Páscoa. Mas sabemos que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. É Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas, né? Deus abençoe vocês. Amém, amém. Deixa eu ver aqui o retorno. Pai do Senhor. Ontem tivemos nossa sala de treinamento. Foi maravilhoso estar aqui. Falamos da palavra, falamos quanto que a palavra ela é uma arma. Expliquei por que ela é uma arma. E como que a gente usa essa arma no dia a dia. Semana que vem, quinta-feira que vem, a gente está aqui de novo. Tá? Ensinando, treinando, trazendo sempre um treinamento para você que gosta de orar, que gosta de batalha espiritual, no sentido de saber como agir, né? Diante de uma situação. Isso é bom. Deus abençoe todos vocês. Pai, queremos te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Deus, só o Senhor, só o Espírito Santo para nos conduzir, para nos orientar, para falar conosco. Espírito Santo, nós somente obedecemos o chamado. Eu só obedeço aquilo, Pai, que eu entendo que o Senhor tem falado para fazer. Ler a Bíblia, meditar, e a gente está fazendo isso aqui no coletivo. Deus, que essa palavra chegue
a muitas pessoas. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor, nesse dia. Com cada um que está entrando agora, quem vai entrar depois. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Ilumina a minha mente, traz à minha memória aquilo que o Senhor quer falar. Amém. Vamos lá. Zacarias 11. Diz assim: abra suas portas, ó Líbano, para que o fogo consuma os seus cedros. É que ele começa dando... Hoje, né, nós vamos dar continuidade ao nosso devocional que a gente vem dando. Nós entramos num capítulo agora muito mais intenso, né, que ele é simbólico e confrontador. Quem vem acompanhando os estudos, até aqui vimos Deus falando de restauração, de um rei, né, onde falamos de um rei. O próprio Zacarias já anunciou a vinda do Messias, né? Falamos de cuidado, de proteção. Agora no Zacarias 11, nós vemos um outro lado. O que acontece quando o povo rejeita o cuidado de Deus? O que acontece? Então esse capítulo ele fala sobre liderança corrompida. Esse capítulo fala sobre um povo que perdeu o discernimento. E principalmente sobre a rejeição do verdadeiro pastor. Não é forte, né? Ele diz assim: chorem ciprestes, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores foram destruídas. Chorem carvalhos de Baçã, porque a densa floresta foi derrubada. Eis a voz de choro dos pastores, porque a sua glória foi destruída. Eis o rugido dos leãozinhos, porque o orgulho do Jordão foi destruído. Aí depois ele vem falando aqui a parábola do bom pastor, a parábola do pastor insensato. Assim diz o meu Deus, o Senhor meu Deus: apacente as ovelhas destinadas para o matadouro. Aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. Os que a vendem dizem: louvado seja o Senhor. Ficamos ricos e os pastores das ovelhas não se compadecem dela. Certamente não terei mais compaixão dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Eis que eu entregarei cada uma nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles destruirão o país e eu não os livrarei das mãos deles. Então esse capítulo ele fala sobre liderança corrompida, né? Sobre um povo que perdeu o discernimento. E isso não é só sobre o passado, né, gente? Isso fala diretamente também no nosso tempo. Se a gente começar a pensar e observar o que está acontecendo no nosso país ou fora daqui, isso fala sobre nós também. Porque hoje, mais do que nunca, existe muitas vozes. Hoje, então, gente, que a gente tem internet, a gente tem acesso às informações muito rápido. É muita gente falando. Mas nem todas são vozes do pastor. Zacarias começa com uma linguagem simbólica forte, falando de destruição, de portas que se abrem para juízo, mostrando que quando há desordem espiritual, as consequências não ficam ocultas, elas se manifestam. Então Deus começa a revelar algo profundo. O problema não era apenas externo, era interno. O povo estava sendo conduzido por líderes que não cuidavam, mas que exploravam. Isso não é muito parecido com o dia de hoje. Que não tinham compromisso com Deus. Era uma maquiagem, uma fachada. E aqui entra um dos primeiros pontos de confronto para nós hoje. Nem toda liderança que parece espiritual é conduzida por Deus. Você precisa entender isso. Vocês precisam pedir discernimento ao Senhor. Às vezes vai na onda, vai indo, e nem toda é. Mas Thalita, minha igreja, nem toda é. Infelizmente é um engano. O engano, os falsos profetas, eles são os sinais dos últimos tempos. A Bíblia fala que aumentarão. E, se possível, enganaria até os escolhidos. Porque é muito parecido, gente. Mas a gente vai entender aqui.
Como que eu vou observar, Thalita? Observa o fruto. Observa se ele apacenta a ovelha. Observa se ele cuida. Observa se ele traz palavra de confronto. Observa se ele está pregando e está vivendo aquilo que está pregando. É isso. Então aqui entra um dos primeiros pontos de confronto para nós hoje. Nem toda liderança que parece espiritual é conduzida por Deus. E mais do que isso, nem toda voz que você escuta está comprometida com seu cuidado espiritual. E aí Deus faz algo muito forte nesse capítulo. Ele se apresenta como pastor. Ele mesmo assume o lugar de cuidado do povo. E aqui nós vemos uma representação profética de Jesus Cristo como verdadeiro pastor. Então, vem um dos primeiros versículos que eu quero destacar aqui para você. Está no 11, no versículo 4. Assim diz o Senhor meu Deus: apacente as ovelhas destinadas para o matadouro. Esse versículo é forte, gente, porque mostra que o povo estava vulnerável, exposto, sendo levado para a destruição. E Deus está dizendo: cuida delas, apacenta minhas ovelhas destinadas para o matadouro. Aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. E os que a vendem dizem: louvado seja o Senhor, ficamos ricos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, é sobre isso. Deus está falando assim: cuida delas. Existem pessoas que estão espiritualmente vulneráveis, tá? A gente sabe que tem muita gente vulnerável. O Ministério Vida Plena, ele tem acolhido. E você que tem me acompanhado há muito tempo tem visto nosso trabalho, nosso cuidado em estar ajudando a limpar, como ele falou aqui, apacente as ovelhas destinadas para o matadouro. Quantas ovelhas chegam aqui para mim ferida, descartada, ou às vezes não sabe, não tem direção, não consegue ouvir a voz de Deus e não tem uma direção que a acolhe, que ouve, porque estão preocupados com outras coisas. E aqui a gente traz esse cuidado, prepara, limpa para enviar novamente, né? Pessoas que carregam feridas por muito tempo, dores. E aí, isso revela algo muito sério. Existem pessoas que estão espiritualmente vulneráveis, sendo conduzidas por engano, por feridas, por emoções desordenadas. Eu sei o que eu estou falando. É muita gente. E Deus ainda está levantando pessoas que vão cuidar, que vão apacentar, que vão conduzir com verdade. Então, quando a ovelha chega aqui e ela está disposta a passar pelo tratamento, pelo processo, ela é cuidada aqui. E ela é preparada, orientada para poder ir e dar mais frutos. Então, isso é muito sério, porque nós estamos vivendo um tempo de era de megas igrejas, de igrejas com movimentação, com muito barulho, muito movimento, mas pouco cuidado. Não é uma pregação lá de quinta-feira, não é uma pregação lá de quarta-feira, de domingo que vai... Não. É um cuidado diário, é uma atenção, é promover seminários que trazem um tratamento. Então, e Deus ainda está levantando pessoas que vão cuidar, que vão apacentar. Mas também é um alerta pessoal que eu quero perguntar a você, para você que está aí.
Você tem discernido se está sendo bem conduzida ou apenas sendo levada? O que você acha? Você está sendo bem conduzida ou apenas levada? Né? Isso é muito sério, isso é para a gente pensar, porque olha o que o texto diz, a parábola do bom pastor. Assim diz o Senhor meu Deus, apacente as ovelhas destinadas para o matadouro. Aqueles que compram, matam-na e não são punidos. As vendem dizendo, louvado seja o Senhor. Ou seja, tem gente fazendo coisa no nome do Senhor. São falsos pastores, conduzindo ovelhas e usam o nome do Senhor. Ficamos ricos e os pastores das ovelhas não se compadecem delas. Certamente não terei mais compaixão dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Então você tem discernido se está sendo bem conduzida ou apenas sendo levada? É isso aqui, esse papo aqui que a gente precisa ter para você refletir, para você pensar, né? Bem-vinda, Rosane, Patrícia, Isabel, Vone. Nossas irmãs estão chegando. Então é um assunto muito sério para a gente pensar. No texto, ele continua mostrando que esses líderes exploram o povo, não tinham compaixão. Isso aqui vai ser muito comum no nosso finais do nosso tempo, tá? Não tinha temor a Deus. Isso revela algo também aqui. Quando o coração se desconecta de Deus, até aquilo que deveria ser cuidado vira exploração. Vou repetir. Quando o coração se desconecta de Deus, até aquilo que deveria ser cuidado vira exploração. Então o Senhor, como pastor, começa a conduzir o povo com 2 varas, aqui vem falando. Isso é simbólico. Uma chamada graça, que é o favor, e a outra chamada união. Tá? Peguei 2 cajados e um chamei graça. Tá aqui no versículo 7 de Zacarias 11. Apacentei as ovelhas destinadas para o matadouro pela negociação das ovelhas, negociantes das ovelhas. Peguei 2 cajados, um chamei graça e o outro união. E apacentei as ovelhas. E em um mês destruí 3 pastores. Perdi a paciência com eles e também eles se cansaram de mim. Então eu disse, não serei mais o pastor de vocês. Quem tiver de morrer, que morra. Quem tiver de ser destruído, que seja. Os que restarem, que cada um coma a carne do seu próximo. Peguei o cajado chamado graça e quebrei para anular minha aliança, que eu havia feito com todo o povo. Então, o Senhor, como pastor, ele começa a conduzir o povo agora com 2 varas. Isso é simbólico, porque quando Zacarias profetiza que viria um rei, né? E a gente sabe que ele traz o favor, que é a graça. E o outro chamado união. Isso é espiritual. Versículo 2. Zacarias 11, versículo 7. Apacentei as ovelhas destinadas para a matança e tomei para mim 2 varas, né? E aí, como eu estava falando, essas 2 varas, elas representam o favor de Deus, a aliança, a conexão, a unidade, ou seja, Deus governa com graça e com alinhamento. Entendeu? Vara, união, ele governa com graça e com alinhamento. Mas o que acontece depois é muito sério. O povo rejeita esse cuidado. Eles rejeitam o pastor. Eles rejeitam a condução. Aqui entra um dos pontos mais profundos desse capítulo. Não é só Deus que escolhe o homem. O homem também pode rejeitar Deus. Sabia? Isso precisa gerar temor no coração das pessoas. Deus, ele faz a parte dele. Jesus, ele faz a parte dele para cuidar, como diz aqui, vara e união. Ele apacenta, ele cuida. Se a tua liderança não tiver
Essas duas coisas, vara e união, graça, união. Aqui fala o cajado, correção, amor, união, tem que ter essas coisas. E quando Deus entra para fazer essa parte, muitas pessoas rejeitam. Como assim, Thalita? Vamos exemplificar. Por exemplo, às vezes a gente assumia uma igreja que estava assim, sendo muito machucada, destruída, né? Estava passando por uma fase muito difícil por uma liderança que estava anterior. E a gente chegava com graça, com amor para tratar, para cuidar, para poder alinhar as coisas. Mas existia sempre um grupo que rejeitava o alinhamento, acostumou com a exploração, acostumou com a forma que vinham sendo maltratadas, se adaptaram. A graça chegou, o alinhamento chegou para poder as coisas serem ajustadas, e tinha sempre um grupo que não aceitava, não queria aquela mudança. Rejeita a mudança que Deus quer fazer dentro da casa, dentro do lar, dentro da família. Por quê? Muitas vezes acostuma com a exploração, se envolve com isso também. Isso precisa gerar temor no coração, porque rejeitar Deus nem sempre é dizer eu não quero Deus. Às vezes a pessoa não está falando assim, eu não quero Deus, não é sobre isso. Às vezes é viver do nosso jeito, ignorar a direção dele. Deus está dando uma direção, com uma nova liderança, com uma coisa, e a gente vai ignorando. Ou Deus já está falando para você na sua casa sobre isso, e a gente quer fazer do nosso jeito. Isso é dizer, eu não quero Deus. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas não sai da minha boca eu dizendo eu não quero Deus. Não precisa sair. O seu comportamento fala o que você pensa. E a gente estuda isso em psicologia. A gente observa comportamento. Muitas vezes para poder chegar num pensamento. Quem foi na minha palestra de Restaura-me, Senhor, eu falei sobre isso lá. Então, às vezes a gente rejeita, fala, eu não quero Deus, porque a gente ignora, que quer viver do nosso jeito. Então, vem um dos versículos mais marcantes, que é uma profecia direta sobre rejeição do pastor. Está aqui, Zacarias 11, 12. E eu lhes disse, se estiverem de acordo, pegue o meu salário, se não, deixe por isso mesmo. Então pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Aqui está uma profecia muito clara, que se cumpre quando Judas, Iscariotes, entrega Jesus por 30 moedas. E o que isso quer revelar? Isso revela algo também, que está dentro desse texto. O valor que deram ao pastor foi o preço de um escravo. Isso fala de desvalorização, fala de rejeição, fala de um coração que não reconhece quem Deus é. Desvaloriza aquilo que Deus está colocando, sabe? Então tem homens e mulheres na direção ou como pastores que estão explorando, e eles querem fazer do jeito deles. Eles querem fazer da maneira deles, como eles entendem que tem que ser. E isso ele vai abrindo mão dos pastores, vai abrindo mão de ovelhas. O valor que deram ao pastor foi o preço de um escravo. Isso fala de desvalorização. E trazendo para hoje, quantas vezes tratamos a presença de Deus como algo comum? Quantas vezes trocamos a direção de Deus por decisões emocionais? E quantas vezes desvalorizamos aquilo que é sagrado? Gente, muitos significados tem aqui. Então Deus faz algo simbólico e muito forte, que está aqui no versículo 13.
Então o Senhor me disse: pega esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, e jogue para o oleiro. Pegue as 30 moedas de prata e as jogue para o oleiro na casa do Senhor. Depois quebrei o segundo cajado, chamado União, para romper a irmandade entre Judá e Israel. O que ele fala aqui? Lança isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. Isso mostra que aquilo que foi desprezado foi descartado. Isso é muito sério e espiritual. Porque quando rejeitamos o agir de Deus, nós também rejeitamos o cuidado, a proteção e a direção dele. E o final do capítulo mostra uma consequência. Deus permite que o povo seja conduzido por um pastor insensato, negligente. É isso. Às vezes entra uma direção, um pastor rude, insensato, porque rejeitaram, deram pouco valor à palavra, à direção de Deus, como Deus estava falando. Aí Deus permite entrar. Tá aqui, ó. E Deus permite que o povo seja conduzido por um pastor insensato e negligente. Isso é o quê, Thalita? Isso é o quê? Juízo. Eu sei o que eu tô falando. Meu Deus, isso é muito sério. É muito sério. Porque as pessoas, quando não valorizam o que Deus colocou lá, não valoriza a voz de Deus, não valoriza a obediência, Deus vai permitir falsos pastores entrarem para arrancar a lã da ovelha, para conduzir elas para lugares que é o matadouro, né? A morte espiritual, a morte. Porque hoje muitas pessoas estão sofrendo não porque Deus se afastou, mas porque rejeitaram a condução dele. Não é Deus destruindo diretamente, é Deus permitindo que o povo viva as consequências das escolhas que faz. Lembra de Barrabás? Quem que vocês querem escolher? Cristo, Jesus chamado Cristo ou Barrabás? O povo faz escolhas. E as escolhas às vezes não é falada, ela é por comportamento. Deus permite que o povo seja conduzido por um pastor insensato, negligente, porque isso é juízo. E às vezes demora aquela situação mudar. Quando eu assumi a igreja, eu ouvia do povo falando assim: nossa, nós estávamos em oração para que Deus enviasse um pastor, uma pastora. Porque nós já estávamos passando por situações difíceis aqui. Era juízo de Deus, porque não obedeciam. Então, isso é preciso nos despertar. Porque hoje muitas pessoas estão sofrendo não porque Deus se afastou, mas porque rejeitaram a condução dele. Então, trazendo Zacarias 11 para a nossa vida hoje, de forma muito prática, esse capítulo nos chama a avaliar 3 coisas. Quero que você pense sobre isso, tá? 3 coisas. Primeiro, quem está te conduzindo? Quem está te conduzindo? Segundo, você tem discernido a voz do verdadeiro pastor? Terceiro, você tem valorizado ou negligenciado a presença e a direção de Deus? Então eu quero te fazer algumas perguntas também agora para você refletir com sinceridade, né? E essas perguntas fazem com que a gente se desperte. Você tem ouvido a voz de Deus ou só aquilo que confirma o que você quer? Thalita, difícil. Existem algumas áreas da sua vida onde você sabe que Deus já falou, mas você escolheu ignorar? Você tem valorizado o relacionamento com Deus ou tem tratado como algo secundário? Como é que tá? E se hoje Deus fosse medir o valor que você dá à presença dele, o que isso revelaria? Qual o valor que você dá à presença dele?
o que isso revelaria. Então, para a gente finalizar, eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela continua falando. Zacarias traz uma palavra assim para aqueles tempos e ela continua falando pro dia de hoje também. Não mudou. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Então talvez você está precisando de uma direção de Deus, você está observando algo, você está vivendo algo, sendo conduzida por líderes ou pastores que não têm valor, estima por ovelha, mas está ali negligente, insensato, conduzindo pessoas assim. Saiba que Deus, ele não perde o controle. O que está acontecendo pode ser um juízo de Deus. O que a gente tem que fazer, Tabita? Se humilhar diante da potente mão de Deus e pedir perdão. Pedir misericórdia pela igreja, pedir que o Senhor volte com a sua graça, com o cajado da graça, o cajado da união. Eu já falei aqui, quem está chegando agora depois olha. Para poder ter misericórdia, pedir perdão a Deus, arrepender. E se posicionar. Amém? Então eu quero aproveitar esse momento para a gente também orar. Quero conduzir você em uma oração. Ora comigo aí. Senhor, hoje eu reconheço que o Senhor é o meu pastor. Perdoa-me por todas as vezes que eu rejeitei a tua direção. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu ouvi outras vozes. Por todas as vezes em que eu desvalorizei a tua presença. Eu não quero viver conduzida por engano. Eu não quero viver guiada pelas minhas emoções, Pai. Eu escolho hoje ouvir a tua voz. Eu escolho hoje me submeter à tua direção. Restaura em mim o discernimento espiritual. Alinha o meu coração com o teu. E que eu nunca troque o Senhor por nada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe minhas queridas irmãs, a paz, paz Lene. Nós estamos num feriado, né? Paz todas que entraram depois. Que Jesus continue falando, abençoando. Vocês têm aí uma semana, um final de semana abençoado em família, em paz, nas igrejas. Que Deus possa falar melhor no seu coração, tá bom? Às 17h50 nós estamos orando. Todos os dias às 17h50. E voltamos com o nosso devocional terça-feira, tá bom? Gente, e se prepare para você estar comigo no dia 30 de maio, tá? Bota aí na sua agenda para você estar lá comigo no nosso encontro. Nós vamos falar sobre algo muito profundo no livro de Esther, no capítulo 4. Gente, vai estar tremendo, porque é uma aplicação para você que é intercessora, mulher que ora, mulher que está na brecha, tá? Orando junto comigo. E vamos ter uma convidada que vai estar trazendo uma palavra pra gente e outras coisas que a gente vai fazendo, né, durante o nosso dia lá. Então, mulheres que discernem espiritualmente vão estar lá, todas vocês, para ouvir essa palavra, tá? Vai ser muito bom. Convida mais uma pessoa e não deixe de fazer sua inscrição, que já está aqui na minha bio, para você estar lá, porque a gente faz com uma quantidade limitada, né? E Deus te abençoe. Pai, queremos te agradecer por mais esse dia. Muito obrigado. Obrigada, Jesus, pela tua boa mão, boa, poderosa graça. Nos conduza, Espírito Santo. Nos conduza para um lugar de graça, sempre. Abre a nossa visão, abre, Senhor, o nosso entendimento, para a gente enxergar as coisas, Pai, espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande abraço para vocês. Fiquem na paz. Até a próxima.